Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalehim, professor Gerson, trazendo até você mais um ensinamento acerca da palavra do Senhor. Hoje vamos falar sobre Asherá, a ausência erótica de Deus, com Angélica Tostes Tomás. O presente estudo pretende demonstrar que Israel nem sempre foi monoteísta. Essa crença em um único Deus se deu de uma construção cultural religiosa que ocorreu entre os séculos 6 e 5, antes da Era Comum. O panteão israelita passou por diversas fases até chegar à síntese teológico-cultural mais propagada. A consolidação desse monoteísmo patriarcal representa também a desacralização da sexualidade e do erotismo de Yahvé. E nesse desenvolvimento, o monoteísmo suplantou deuses e deusas. Entre elas está a nossa querida Asherá. Nessa exposição, teremos como objetivo elucidar alguns pontos a respeito da construção do monoteísmo javista masculino, a supressão da imagem da grande mãe, focada em Asherá, e as consequências de um Deus assexuado para a tradição judaico-cristã, a qual nós teremos Asherá, monoteísmo e o erotismo de Yahvé. Israel, querido, nem sempre foi monoteísta. Guarde isso em sua mente. A crença em único Deus foi uma construção cultural religiosa ocorrida ao longo de um período histórico relativamente longo, basicamente entre os séculos 6 e 5, como já foi dito, antes da Era Comum. Harold Heyman, em seu livro 2008, página 66, ele diz: o panteão israelita passou por diversas fases até chegar à síntese teológico-cultural mais propagada. E nesse desenvolvimento, o monoteísmo suplantou, ele cobriu, ele destruiu deuses e deusas, entre elas a Asherá, a qual possui 40 atestação dela em toda a Bíblia hebraica. O culto da deusa mãe é um dos mais antigos da história da humanidade, desde a época paleolítica até a neolítica, e estendendo-se aos inícios da civilização antiga. Encontramos a imagem da deusa amplamente difundida, sem uma figura cultica masculina que a acompanhasse. Rosemary Reuter, no seu livro de 1993, página 46, diz ela: deusas como Inanna, Star, Anat, Asherá eram muito comuns nos tempos de construção do monoteísmo javista, sendo a própria Asherá consorte de Yahvé, esposa de Yahvé e ex-esposa do deus El, que era o cabeça do panteão ugarítico e cananeu. Deusas da fertilidade, grandes mães, controladoras da natureza, eram características dessas deusas maravilhosamente. Gradativamente elas foram totalmente assimiladas por Yahvé, tornando o único Deus todo-poderoso e assexual. A consolidação do monoteísmo representa também a desacralização da sexualidade e do erotismo. Nancy Cardoso Pereira, em seu livro de 2001, página 8, ao suprimir as deusas do panteão israelita, a manifestação erótica de Yahvé também foi suprimida.
Os deuses e deusas que outrora eram representados por suas características sexuais e eróticas, em Javé sua masculinidade é representada apenas por associações como pai, guerreiro, rei e não por aspectos de sexualidade. A literatura vai explicitamente evitar citar ou referir-se aos atributos sexuais da divindade, esforçando-se por criar mecanismo de evitação do assunto. Nancy Cardoso Pereira, no seu livro 2001, página 7, nessa exposição, ela trata de elucidar alguns pontos a respeito da construção do monoteísmo javista masculino, a supressão da imagem da grande mãe e as consequências de um Deus assexuado para a tradição judaico-cristã. Do politeísmo ao monoteísmo, as escavações arqueológicas se tornaram uma grande fonte para compreender o cotidiano do povo israelita e compreender que Israel prestava culto a diversas divindades, como deuses da fertilidade, como Baal, Asherá e Astartes. José Ademar Kaefer, no seu livro de 2015, página 442, Mark Smith faz alguns apontamentos importantes sobre a situação religiosa de Israel. Primeiro, o monoteísmo se desenvolveu na religião israelita monárquica, ou pelo menos em segmentos de sua população, e finalmente ele se tornou normativo para os autores que vieram a ser os textos bíblicos. Mark Smith, no seu livro 2006, página 133. Segundo, esse monoteísmo não se originou historicamente de um momento pristino no Sinai com Moisés e a aliança feita lá. Ao apresentar esse tempo antigo, a Bíblia nos lembra que outros deuses são uma possibilidade, como os 10 mandamentos alertam os israelitas. O monoteísmo foi um desenvolvimento na religião israelita que foi lido retroativamente, como retroprojeção em sua tradição religiosa antiga, como afirma Mark Smith no seu livro 2016, na página 133. Terceiro, expressões explicitamente monoteístas realmente emergem em um ponto crucial da religião israelita, mas isso não significa negar que havia formas correntes de politeísmo judaíta, nem mesmo negar a pluralidade dentro da divindade no monoteísmo bíblico, segundo escreve Mark Smith no seu livro 2006, página 133. Quarto, até onde podemos dizer, sempre houve algo monista no politeísmo. Ele usava diferentes conceitos para expressar a unicidade no universo. A arqueologia tem auxiliado no resgate da tradição israelita. A estela de Messa, ou estela moabita, foi feita pelo rei Moabe em 840 antes da Era Comum. Nos escritos é dito que Javé é um deus nacional, porém ainda não era cultuado como um único deus. O desenvolvimento da religião israelita para um monoteísmo gerou alguns movimentos nos panteões presentes da cultura. Um primeiro movimento a ser destacado é a assimilação de divindades com Deus de Israel, e um segundo movimento é a demonização de tais divindades, afirmando assim a soberania do monoteísmo israelita, ou seja, Yahvé é o único Deus e o resto é tudo demônio, tudo capetada. No primeiro movimento podemos notar a assimilação de El como Javé. El é o Deus criador e supremo do panteão ugarítico. Os cultos a El eram muito fortes em Canaã e mais tarde também em todo Israel. José Ademar Kaefer, no seu livro 2015, página 422, declara: Javé era muito mais um Deus
entre os outros no panteão, um Deus de nível inferior a El. Entretanto, no início do panteão do Israel monarca, Javé e El foram igualmente identificados, segundo Mark Smith, no seu livro 2006, página 163. A assimilação de Javé, ou Yahvé, e El é apenas um exemplo de como o monoteísmo israelita absorveu as divindades ugaríticas e de outras culturas para construir um Deus todo-poderoso. Walter Brueggemann menciona o livro de Walter Harrison, From Fertile Cult to Worship. Eu sou meio ruim em inglês. Para compreender melhor essa temática, no estudo é visto o desenvolvimento da fé israelita, que outrora era separada dos cultos de fertilidade. Porém, ele percebe, especialmente no livro de Oséias, que as funções da fertilidade relacionadas à reprodução e à geração são atribuídas a Javé, e não simplesmente aos Balaíns. Após as diversas assimilações dos diversos poderes de outros deuses, Javé, no topo do panteão israelita, como único Deus, começa a perseguição e demonização das outras divindades, onde estavam as divindades menores, como o Sol, a Lua e estrelas. São criticadas no culto javista, segundo escreveu 2 Reis, capítulo 23. Do templo de Jerusalém teriam sido retirados os utensílios feitos para Baal, para Asherá e o exército do céu. Foram tirados os sacerdotes dos altos, foram depostos as estacas sagradas de Asherá, foi destruída as cabanas onde as mulheres teciam véus para Asherá, foram demolidas, etc. Também os santuários do interior foram desautorizados e desmantelados. Houve assim claramente uma concentração do culto a Yahvé em Jerusalém, com a consequente exigência da adoração exclusiva dessa divindade, segundo escreveu Harold Heimer em 2003, página 982. Essas atribuições a Yahvé ou Yahvé dos poderes de outras deidades ou as mudanças produziu um Deus que passou a representar todos esses outros deuses e deusas, sem ser igual a elas e sem que elas tivessem nenhuma existência genuína. Se nenhum deus desses são genuínos, nessa lógica então devem ser destruídos. E assim no pós-exílio foram suprimidas todas as divindades, principalmente as femininas e cultos femininos, apagando assim a história e espiritualidade das mulheres sacerdotisas, sagradas e religiosas da seguinte tradução. Vamos ver a história da esposa esquecida. A arqueologia permitiu que descobríssemos que Javé não substituiu a deusa no culto prático por um bom tempo. Rosemary Reuter diz que Javé, para o imaginário de muito, substituiu Baal, assim ganhou a esposa Asherá, que continuou sendo adorada ao lado do seu novo parceiro Javé, no templo salomônico por volta de 2/3 de sua existência. Asherá, na maioria do tempo, venerada sob o corpo de uma árvore, era inicialmente a parceira de Yahvé, mas com o crescente desenvolvimento do javismo, como religião de um Deus masculino, transcendente e único, ela foi taxada como sua maior rival e também sua inimiga. De esposa a inimiga. Ai, ai, ai. O cenário mudou quando, a partir de 1929 em diante, foi encontrado os textos ugaríticos, pois antes eram comum a negação de Asherá dentro e fora da Bíblia, mas agora, no solo, reaparece como uma deusa principal em os textos ugaríticos. Asherá, a deusa do panteão ugarítico, passa a ser consorte do Deus israelita. Esse relacionamento foi esquecido propositalmente tanto na Escritura, que queriam afirmar a única divindade masculina como Javé.
quanto nas teologias posteriores que utilizaram desse imaginário masculino de Deus para subjugar as mulheres por séculos e séculos. Portanto, é de suma importância trazer à memória a imagem da grande mãe na tradição judaico-cristã, a deusa Asherá. Além da evidência arqueológica que serão explorada, posteriormente acadêmicos se dedicaram também ao estudo da palavra Asherá, que aparece em 40 ocasiões na Bíblia. A palavra aparece 18 vezes na forma nominal, feminina do singular. Ela aparece na forma plural masculina. Ela aparece também no feminino plural. Então, querido, o objeto cultico de eliminar o caráter da deusa como parceira de Javé é recebedora de adoração. Tentaram apagar Asherá, mas a arqueologia hoje desenterrou o que tentaram enterrar. A maioria das aparições de Asherá no texto bíblico está na literatura deuteronomista, ou então em fontes posteriores. David Bokovoy, em 2012, na página 57, diz que as datações históricas dessas passagens acabam criando desafios para as interpretações das concepções religiosas pré-exílicas em relação às visões israelitas de Asherá. E é necessário um certo grau de cautela nas leituras, pois, segundo Binger, em seu livro de 1997, páginas 110 a 111, os autores deuteronomistas possuíam um conhecimento limitado do politeísmo pré-exílico, já que tudo foi reunido relativamente tarde e os redatores advogavam pelo monoteísmo javista. Além disso, como vários estudos recentes mostram, os autores pós-exilados não eram tão dedicados ao monoteísmo radical, como muitos comentaristas que frequentemente assumem, segundo David Bokovoy. É importante ressaltar a reforma político-religiosa de Josias, que ocorreu no último quarto do século VII, antes da Era Comum. Essa reforma tentou afastar as diversas formas de adoração a outros deuses, colocando Javé no centro e travando batalhas contra templos de outros deuses e deusas no seu reino e no antigo reino do norte, como é visível em 2 Reis, capítulo 22 ao 23. Essas reformas, meus amados, que é possível encontrar com partes fundamentais em Deuteronômio, construíram e reforçaram a identidade monoteísta, como Auro de Reim coloca, um monoteísmo nacional em sua versão oficial. Nacional, mas nunca conseguiu abranger todo Israel. Foi uma tentativa frustrada que ficou parcialmente somente entre o rei, o palácio e o templo. Entretanto, por mais que as perseguições e supressões de outras divindades tenham ocorrido em Israel, a cultura popular ainda mantinha suas formas de adoração próprias, sendo assim mesmo com a perseguição às deusas como Asherá, ainda resistiriam eles na fé israelita. Outra evidência, entretanto, parece sugerir que Josias não conseguiu impelir a veneração de imagens esculpidas, pois estatuetas de uma mulher de pé segurando os seios com as próprias mãos, geralmente identificada como a deusa Asherá ou Asherat, foram encontradas em abundância dentro de complexos residenciais privados em todos os principais sítios do final do século VII. Israel Finkelstein, Enil Arke e Sieberman, livro de 2003, página 387. O que isso prova? Isso prova que a reforma de Josias foi por água abaixo. Ela gorou, ela mingou, ficou somente em Jerusalém, no seu palácio e no templo. Não atingiu todo o povo. A arqueologia é uma fonte de resgate a essa fé marginal de Israel. Veremos a seguir alguns pontos da arqueologia de Asherá e suas diversas manifestações na cultura popular. A arqueologia e a deusa Asherá. As evidências arqueológicas nos auxiliam a ir além do que é pressuposto pelos autores deuteronomistas,
Existem diversos materiais que ajudaram no resgate de Asherá, como o jarro encontrado em Lax pelo arqueólogo britânico James L. Starkey em 1934. Esse sítio ficava a 40 quilômetros a sudoeste de Jerusalém e foi datado do século XII antes da Era Comum. Ana Luísa Cordeiro, no seu livro de 2011, página 36. A inscrição contida é para Elat, o feminino de El, e que equivaleria que Asherá era esposa de El no panteão cananeu, e que depois, quando Yahvé alcança sua posição de cabeça no panteão, ela é obrigatoriamente se separar de El e casar-se com Yahvé. Oh, palma para Asherá, oh mulher maravilhosa! O jarro é decorado e contém inscrições raras do antigo alfabeto semítico. Na decoração há o desenho de uma árvore flanqueada por duas cabras com longos chifres voltados para trás, que segundo Hestrin representa a Asherá. Uma inscrição que segue pela borda do jarro foi reconstruída e traduzida por Frank Miklos, Apude Hestrin, 1991, página 54, como Matam, um oferecimento para minha senhora Elat. Ana Luísa Cordeiro, 2001, página 36. A minha senhora Elat é Asherá. Uma escavação em Arad, no sul da Judá, encontrou um templo de Javé no século VIII. A seguir, a descrição da escavação feita por José Ademar Kaefer, construído em continuidade com os lugares altos, com as eiras ou as bamot, onde aconteciam os ritos da fertilidade, foram encontradas nesse templo duas estelas, que se chamam Macebotes. As estelas estavam colocadas fixas no Santo dos Santos. A maior, que representava a divindade masculina, Javé ou Baal, media 90 centímetros. A outra era um pouco menor e representava uma divindade feminina, que poderia ser Asherá, o querido Anat. A maior era fálica, tinha uma parte superior arredondada e estava pintada de vermelho. Em frente à cauda uma delas havia um pequeno altar para incenso. Portanto, uma prova contundente da forte presença em tempos tardios de cultos de fertilidade no interior de Judá e da influência que estes exerceram sobre o javismo. José Ademar Kaefer, no seu livro 2015, página 423. Tudo que eu estou falando para vocês é com bibliografia e com arqueologia. Foram encontradas pequenas estátuas femininas quebradas em 1960 pela arqueóloga inglesa Kathleen Kenyon. Essas estátuas estavam localizadas em uma caverna próxima ao Templo de Salomão, em Jerusalém. Em 1967, William Dever conduziu uma escavação de salvamento próximo a Kibbutz El-Kom, uma pequena vila localizada entre Laquish, Tel Beit Mersim e Hebron. A escavação foi necessária para descobrir inúmeros de itens em uma antiga loja de Jerusalém. O sítio compunha 2 túmulos, itens menores e 3 inscrições que fizeram uma grande contribuição para o resgate da deusa Asherá como consorte de Yahvé e ex-esposa do deus El. Severino Croato, no seu livro 2001, página 33, traduz a inscrição da seguinte maneira: Uriahu, algo sobre su scripto, bendito seja Uriahu por Yahvé, sua luz por Asherá, la que mantiene su mano sobre ele, por su surpique. Nessa inscrição pode-se notar a colocação de Asherá como deusa e sua associação com Javé, e também a função de Asherá como deusa protetora, já que podemos considerar essa inscrição uma bênção apotropaica. O que é uma bênção apotropaica? É um objeto que espanta o mal, os maus espíritos. É como um pé de coelho. Outro achado arqueológico de grande valia foi o de Kutlet Ashrod, localizado no deserto do Sinai, a 50 quilômetros do sul de Cades Barneia,
na via que liga Gaza a Elate. Elate quer dizer o feminino de El, esposa de El. Lá foram encontradas inúmeras inscrições e desenhos e são de suma importância para a compreensão da história de Israel e Judá. José Ademar Caefe, seu livro 2015, página 893 diz: o sítio foi escavado por uma equipe coordenada pelo arqueólogo Zeev Meshel do Instituto de Arqueologia da Universidade de Tel Aviv, em 1975 a 1976, e foi datado com bastante precisão na primeira metade do século VIII antes da Era Comum. Meshel Z, 1993. Portanto, com quase total probabilidade, durante o longo reinado de Jeroboão II, em 788 a 747, segundo José Ademar Caefe, no seu livro 2015, página 894. Entre os muitos achados em Kutlet Yeshud, 2 potes de cerâmica, pitos D, se destacaram devido às inscrições contidas nele, e ambos haviam uma fórmula usada para introduzir uma carta-oração de bênção, segundo José Ademar Caefe, seu livro 2015, página 895. E estava escrito assim: eu o abençoo por Iavé de Samaria e sua Asherá, sua esposa. Eu te abençoo por Iavé de Temã e sua Asherá. Da mesma maneira, a inscrição na porta do santuário de Kutlet Yeshut lê-se: pertencendo a Javé e a sua Asherá. Quer mais, irmão? Quer mais, irmão? Quer mais, irmão? Aí é demais, né? Entre os desenhos gravados nas jarras, alguns são mais notáveis. E o caso da cena que retrata 2 divindades, aparentemente uma masculina e a outra feminina. As divindades têm forma humana, mas com traços de animal, possivelmente de um touro. A parte superior do corpo está vestida com um vestuário de couro, e a parte inferior aparentemente está nua, o que aparece ser a genitália. Pode ser também a cauda de um leão, mas é muito improvável. A parte tem outras cenas. Um tocador de lira, uma árvore da vida ladeada por 2 cabritos montanheses comendo das suas folhas. Um leão, um grupo de pessoas, 5 figuras com as mãos erguidas em oração, e um arqueiro atirando um grupo de animais, e por fim uma vaca amamentando e lambendo seus filhotes. Agora vamos para o que mais interessa: o sexo dos deuses. Por que foram arrancados? Por que emascularam os deuses? Por que fizeram cirurgia nos deuses, tornando eles assexuados? O sexo, querido, é uma poderosa experiência humana, inseparavelmente conectada com a habilidade, como um Deus, de criar vida, como diria Tikva Frimer Keiski, um fenômeno muito complexo. E ela ainda afirma que a dimensão da atração erótica tem um lugar integral no funcionamento do cosmos. E para haver atração é necessário que haja corpo, deuses e deusas com corpos, de uma perspectiva psicológica. É natural que os humanos criem deuses à sua imagem. De acordo com Esther Hamorim, o teísmo é intrinsecamente antropomórfico, pelo menos até certo ponto, e as percepções antropomórficas fornecem o fundamento básico para todas as concepções religiosas. Esther Hamorim, no seu livro de 2008, página 47, Deuses e deusas com desejos, corpos, sentidos semelhantes aos humanos. O imaginário religioso, compartilhado por diversos povos e também por Israel, percebia a sexualidade como parte da ordem natural da vida e como relação básica de geração, sustentação e recriação do cosmos. A atração erótica é um movimento fundamental na dinâmica dos cosmos.
suas aproximações e distanciamentos, copulações e fertilidade, deuses e deusas, homens e mulheres têm em comum a capacidade relacional, o desejo erótico e a dinâmica da fertilidade, segundo Nancy Cardoso Pereira, do seu livro 2001, página 7. É assim os mitos são criados, as trajetórias, aventuras são tecidas a partir do corpo. A experiência sexual entra como um fenômeno importantíssimo nas antigas mitologias do Oriente Próximo. Reconhecendo esse aspecto, Tikva Frimer-Kensky entende que o sexo comum também pode ser visto como divino, pois as aventuras e as desventuras sexuais dos deuses e deusas proporcionaram um paralelo divino para a sexualidade. Essas histórias mostram que os deuses e deusas também sentiram essas pulsões e realizaram esses atos. Então, o sexo passa a ter uma dimensão sagrada e não faz com que as pessoas sejam menos divinas. Segundo Tikva Frimer-Kensky, no seu livro 1992, página 187, é exatamente o contrário, já que reforça a semelhança com a ordem superior do ser, que seria os deuses e deusas, a virilidade e potência dos deuses masculinos, os paradigmas de certos e errados na atividade sexual, vem desse antropomorfismo entre seres humanos e também os deuses. A afirmação de Frimer-Kensky de fato inverte a percepção da construção metafórica. Os humanos são como deuses, não o inverso. Nesse sentido, a mitologia que descreve os deuses como criaturas sexuais funcionou como um tipo de reflexo do comportamento humano. Essas imagens poderiam, portanto, fornecer lições valiosas sobre a sexualidade humana, oferecendo modelos positivos e negativos, bem como uma etiologia que explica as origens da presente ordem mundial. Em termos de representações da era primordial, o sexo geralmente aparece ligado nas tradições do Oriente Próximo como o poder da criação divina, ou seja, o poder dos deuses criar deuses. Para citar como exemplo, podemos relembrar o mito sumério da qual céu, e Ki, terra, se relacionam sexualmente. O céu fecunda Ki com o seu semidivino e gera vida. Entre isso, o filho Enlil. Outro exemplo é ainda no panteão sumério, o sexo sagrado entre Enki e Ninsikila, ou Ninhusaga. Ele também aparece como um deus cuja virilidade é mostrada pelo fato que está escrito em Keteu, capítulo 1, verso 23, que diz: os comprimentos do pênis de El é como o mar. Verdadeiramente o pênis de El é como a comida. O pênis de El alonga-se como o mar. Verdadeiramente o pênis de El é como um dilúvio. Está vendo, irmãos? Ai, ai, ai. O El do panteão ugarítico, que posteriormente virará o El israelita, perde sua sexualidade com o monoteísmo israelita, transformando o El em Yahvé. A consolidação do monoteísmo representa também a dessacralização da sexualidade e do erotismo, reduzidos a fenômenos estritamente humanos. Erotismo e sexualidade não mais se apresentam como alternativa possível da experiência religiosa, ficando muitas vezes reduzidos e catalogados como sinônimos de pecado e idolatria, segundo encontramos no profeta Oséias mais o profeta Ezequiel. A ausência erótica de Yahvé. Por que capar Yahvé? Por que mascular Yahvé? Por que transformar Yahvé em um deus assexuado, sem relações familiares, ausente de corporeidade? Vale ressaltar que a ausência erótica de Deus é uma consequência do monoteísmo anicônico, sacerdotal e exclusivo. Segundo escreve Oswaldo Ribeiro, Oswaldo Luiz Ribeiro, na sua tese de 2015, página 239, diz assim: entretanto, essa visão do Deus sem corpo assexual foi uma construção
e nem sempre foi assim na história de Israel. A negação e a omissão do imaginário sexual e erótico no fenômeno religioso em Israel faz parte da intencionalidade editorial de construção de uma divindade única despossuída de elementos e relações antropomórficos. A revelação do corpo de Deus, ninguém viu a Deus. A afirmação de uma divindade única e, por isso mesmo, sem relacionalidade, estreitam as possibilidades do imaginário erótico como expressão religiosa, em lugar das trocas cósmicas fertilizadoras da vida expressas em provusões de relações entre deuses e deusas. Estabelece uma divindade única que governa a partir da lei e da palavra de todos os orifícios do corpo, responsável pelas trocas com o mundo, e as pessoas somente a boca vai manter a sua dignidade. Segundo Éter Hamorim, todo teísmo e antropomórfico e a tentativa de rejeitar o antropomorfismo é forçada. Por mais que a possa negar algum aspecto, nunca será possível negar o fenômeno em si. Só podemos abordar Deus de maneira antropomórfica, sem qualquer tipo de antropomorfismo. Não pode haver religião como a conhecemos. Éter Hamorim, em 2008, página 47, ele diz que essa noção da deidade com características humanas existe em todas as tradições, inclusive na tradição de Israel. Em Êxodo 24, no versículo 9 a 11, em uma teofania no Monte Sinai, Moisés, Arão, Nadab e Abiú e mais 70 anciãos subiram uma montanha e viram o Deus de Israel. De acordo com o texto, esses homens não apenas viram os pés e as mãos de Deus, mas também se juntaram com ele em uma refeição. Entretanto, por mais que a tradição seja antropomórfica, pensar na corporeidade integral de Javé leva a pensar as dimensões da sexualidade de Deus. Portanto, é mais fácil negar o corpo de Javé, negar sua companheira Asherá, negar o erótico, porém isso faz com que seja necessário suspeitar do que os textos deuteronomistas nos apresentam e ir além dele, além das fontes da Bíblia hebraica, buscar, como já foi feito na arqueologia, indícios de uma corporeidade de Javé, da sua sexualidade, da sua ligação com a grande mãe Asherá. Javé tem sexo e é masculino, mesmo que todas as representações de imagem tenham sido banidas. A reverência ao Deus Pai deixa claro a representação de uma divindade masculina. Além desse fator, como foi visto no achado de Kutlet Ashrud, tem uma imagem de Deus erotizado, com seus órgãos sexuais expostos, não tão grande quanto o pênis de Eva, e ao lado de duas divindades femininas associadas a Asherá. Harold Hemming, em 2001, página 43, diz: mas com o passar do tempo, a Javé vai perdendo sua corporeidade e se tornando um Deus para além do corpo, patriarcal, tirial e assexual. Na rejeição da sexualidade, rejeitou-se a mulher. A ausência erótica de Javé se inicia na perseguição e destruição do seu lado feminino. Javé incorpora Asherá em alguns aspectos, mas toda a simbologia do sagrado é masculina, devido ao contexto patriarcal dominante. A religião oficial israelita adota, então, uma identidade fortemente masculina, na qual o feminino passa a ser relegado ao espaço particular das mulheres, sem ter valor nenhum. Resgatar o erotismo de Deus é, em primeiro lugar, resgatar a deusa, reimaginar as categorias do divino. Reimaginar é questionar compreensões fechadas acerca do poder divino, questionar a dominação máscula sobre mulheres, homens e outros seres vivos. Reimaginar é poder dar voz àquilo que nunca deixou de existir, o imaginário feminino da divindade, a representação feminina da deusa. Segundo Ana Luísa Cordeiro, 2011, página 63. Ao revisitar todo o silenciamento e a repreensão das divindades femininas no antigo Israel e como isso reflete em nossos dias na tradição judaico-cristã, Severino Croato afirma a tragicidade do predomínio absoluto e exagerado do uso do Deus masculino é destacado
com alguns pontos para ser de importância anotação e de linguagem e símbolos femininos em relação ao sagrado. Nós precisamos trabalhar com diferentes linguagens a respeito de Deus e quebrar a estrutura patriarcal, quirial e masculina. Um Deus com sua masculinidade governa como um pai e é um patrão como um político. Severino Curato, 2001, página 15. Quando uma divindade feminina é atacada como inimiga, logo o que a divindade representa também a passa a ser considerada como inimigo, o feminino. Angélica Tostes, 2017, página 4. As divindades femininas se tornaram negativas e as mulheres não possuem sua imagem nos céus. Portanto, entre as mulheres é Deus, há um abismo. No que se refere à divindade, o vazio feminino está presente nos céus. As mulheradas não têm lugar no céu. Antes, lá no céu, não tinha Deus, é só deuses. Segundo a doutrina do Templo de Jerusalém. Mas no pré-exílio não era assim, não. As mulheres nunca foram dignas de estar sentadas no céu, nem ter anjos a seus pés. As mulheres nunca tiveram verdadeiramente seu dublê divino nos céus. Tiveram sim que se contentar com o rosto da divindade masculina, forçadamente convencidas de sua inferioridade ontológica e histórica, pois nada nelas assemelha-se ao divino para merecer uma habitação digna nos céus. O resgate da imagem do divino feminino tem uma importância na tentativa da reconstrução da história de Israel e o processo dar a voz a essas divindades femininas e a possibilidade da identificação sagrada das mulheres em busca das relações mais recíprocas e humanizadas entre os gêneros. Ana Luísa Cordeiro, livro de 2007, página 12. Quebrar o sagrado como masculino é quebrar as relações de poder e dar espaço às experiências de alteridade religiosa das mulheres e se identificar com um divino positivo. Angélica Toster, 2017, página 5. Vamos para nossas considerações finais. Nossas reflexões procuraram tratar a ausência erótica de Javé no decorrer da construção do monoteísmo patriarcal de Israel. Observamos o desenvolvimento da religião de Israel e seus desdobramentos de um politeísmo para o monoteísmo javista, como é divulgado pelos deuteronomistas. Em seus diversos estágios de desenvolvimento, é possível observar a deusa Ugarit Kashará como a esposa de El e também, posteriormente, se separando de El e casando com Javé. Outro ponto foi trazer à memória a imagem e a função da grande deusa israelita apagada dos escritos oficiais da Bíblia hebraica, mas ainda assim resistindo na arqueologia. Apontamos a arqueologia como fonte principal para o resgate de Asherá, a reconstrução da história de Israel. Além da arqueologia, com esse recurso do resgate, também observamos na Bíblia hebraica as referências a Asherá e as tentativas de transformar a divindade em apenas poste e árvores sagradas, que eram símbolos da divindade e não objeto de culto pela cultura patriarcal. Vimos e testemunhamos que por mais que a repressão de Josias destruísse as imagens e as divindades femininas do templo de Javé, não foi possível tirar isso do imaginário da cultura popular, que continuou a produzir estatuetas da divindade e da nossa querida deusa Asherá. Ressaltamos a importância do sexo para as mitologias do Oriente Próximo e alguns mitos de criação envolvendo a relação sexual entre deuses. Apontamos que o antropomorfismo dos deuses e deusas perpassam também pela sexualidade e desejos. Apresentamos o El ugarítico, que era exaltado por sua virilidade fálica, por ter um pênis do tamanho do mar. A ausência erótica de Javé acontece com a tentativa de transformar Javé em um deus não antropomórfico, o que é algo impossível, como foi apresentado. É impossível falar de Deus em o antropomorfismo. Javé se torna patriarcal, tirial e sem corpo.
Ao tirar o corpo de Javé, tiramos sua sexualidade, o capamos. Assim Javé não precisa de sua consorte. Mas, no desprezo da sexualidade de Asherá, as mulheres não tiveram mais espaço no âmbito religioso. O resgate da divindade feminina é uma tarefa que requer grandes esforços. Destruir o masculino como único símbolo possível do sagrado no âmbito judaico-cristão é um trabalho sem fim e prazo, pois a mulher continua sendo menosprezada nas diversas facetas da sociedade e principalmente na religião. Recuperar o feminino, a deusa, a linguagem feminina como parte da tradição judaica cristã é fundamental para a alteridade da mulher como sagrada. Amém? Se você gostou, coma mais. Se não gostou, coma menos. Não critique. Não critique. Porque são pessoas que sentaram para aprender, estudaram, arqueólogo respeitado. Se você quer ser respeitado, respeite quem se esforçou para estudar e trazer verdades ao seu coração.